Larguei o emprego para seguir uma ideologia, a minha. Acredito que todo mundo sabe quais são as perspectivas dos jovens que moram nas comunidades periféricas, não é mesmo? Porém, devemos levar em conta dois fatores que atuam de maneiras divergentes para essas perspectivas. O primeiro são os jovens que são influenciados pelo capitalismo. São aqueles jovens que sonham em ser jogadores de futebol, atores, atrizes, dançarinos, dançarinas. E o maior mentor desses jovens é a grande mídia, que vende uma ideia de que é fácil e que é mais fácil ainda porque tem fama, luxo e dinheiro rápido. O segundo fator é a vivência que vários desses jovens têm em comunidades periféricas. São os jovens que vivem diariamente com conflitos urbanos, com a falta de oportunidades, com o extermínio da juventude negra nas comunidades periféricas e com uma série de outros fatores aglomerados, que, se eu for falar tudo aqui, vai virar um livro. Porém, eu queria trazer vocês para uma pequena reflexão. Imaginem vocês, um jovem que sonha em ser jogador de futebol, o pai ou a mãe solteira, na maioria dos casos, não consegue garantir que esse jovem continue no clube de futebol para que esse sonho seja realizado. Esse jovem logo cresce e vê a necessidade de ter que trabalhar para ajudar a família. Então, além das dificuldades que ele passa, de sair de casa para ir para o trabalho ou para a escola, mora perto de uma boca de fumo, tem que ver pessoas usando drogas e oferecendo. Então, imaginem qual o destino desse jovem. Qual seria o destino dele? Acredito que muitos de vocês pensaram errado. Esse jovem sou eu, e eu continuo contrariando as estatísticas. Bom, nesses últimos 3 anos, aconteceram coisas fantásticas em minha vida, coisas que nem eu imaginava que iria acontecer. Eu vou contar para vocês, dividido em 3 fases. Eu dividi a minha lua em 3 fases. A fase minguante, crescente e a cheia. A fase minguante, eu costumo dizer para as pessoas que eu converso, quando eu falo sobre a minha vida, que minha vida começou quando eu tinha 6 anos, 6 anos e meio. Eu fui para a escola em um dia, como na maioria das vezes eu não tomava café de manhã por não ter em casa, minha mãe era uma mãe solteira, então não tinha muitos recursos, e em um desses dias eu acabei desmaiando na escola. Então, como eu sempre fui muito querido nas escolas que eu passei, os professores me levaram até a minha casa. Chegando em casa, eles perceberam que naquele dia não havia nada para comer. Então, fizeram uma pequena vaquinha, os professores e os diretores da escola, e trouxeram uma cesta básica para minha mãe. Naquele dia, eu comecei a olhar o mundo de uma outra forma, até porque eu não lembro de nada atrás desse dia, eu só lembro desse dia para frente. Eu parava muito para pensar sozinho e ficar imaginando coisas. Eu nunca fui de ter muitos amigos. Então, meus momentos eu parava, refletia nas dificuldades. E sabe aquela história do poder da atração? Eu sempre fiz isso desde criança. Sempre parei, pensei e sonhava muito. Muitas vezes para sanar aquela fome, para poder acordar no outro dia imaginando que poderia ter uma outra coisa. A segunda fase da minha lua é a fase crescente. Então, é quando eu conheço, em 2010, o projeto Promovendo Direitos de Jovens, que foi instalado na minha comunidade, onde eu pude entender um pouco mais sobre os direitos da juventude, de ser jovem, enquanto morador de periferia, e como fazer para validar esses direitos. O projeto tinha modelos de oficinas, direito humano à comunicação, raça, etnia, gênero, direitos sexuais e reprodutivos, relação entre pares, entre outros. Também tinha as oficinas de educomunicação, que era rádio, audiovisual, dança, música, etc. Várias vezes eu me peguei conversando com meus amigos, a gente se perguntando
para que a gente está aqui? A gente vai usar isso em quê? A gente vai usar... em qual parte do nosso currículo a gente vai colocar lá que a gente fez um curso de relação entre pares? A gente vai colocar lá que a gente fez um curso de música, de dança. Mas o meu subconsciente avisava que tinha alguma coisa que era para eu continuar, que alguma coisa estava à minha espera no futuro. Então, eu sempre participei, gostei de participar de seminários, de palestras, que envolvia a temática que eu aprendia no projeto. Eu virei meio que um rato de seminários e palestras, sempre queria estar em tudo quanto era canto. Nesse tempo, eu trabalhava, fazia um estágio de gari. Foi quando a Vega abriu... A Vega é uma empresa de limpeza urbana que ela abriu vaga para jovem aprendiz. Então, eu também trabalhei na Vega. Porém, após o término do projeto, eu tive que voltar e procurar um outro emprego, porque a minha família não aceitava aquela história de eu ter que abandonar o emprego para seguir a minha ideologia. Então, eu entro na fase 3 da minha lua, a fase crescente. Eu sempre, no empreendedorismo, a gente tem que ter uma linha. Sabe aquela frase do aponta para a fé e rema? No empreendedorismo, a gente tem que apontar para alguém e se espelhar. Então, tinha um cara no projeto que deu as oficinas de audiovisual e Direito Humano à Comunicação, que foi o Paulo Rogério, que eu sempre tive nele uma certa inspiração. Sempre olhava para ele, o cara, ora estava fora do Brasil, dando aula, dando palestra, ora estava em outro estado, e eu quero ter essa rotina, eu quero ser assim também lá na frente. Mesmo que não aconteça, mas eu botava isso na mente e queria. E hoje o Paulo Rogério é o meu maior mentor. Eu não faço nada sem antes perguntar a ele qual é a opinião dele, o que é que ele acha do que eu vou fazer. Então, eu tive que voltar e procurar um outro emprego. E na minha primeira tentativa, o cara olhou para mim, o entrevistador, depois da gente conversar, ele perguntou a comunidade que eu morava, eu falei, comunidade Sussuarana. Ele falou, não vai rolar, porque a sua comunidade é muito violenta. Eu falei para ele, minha comunidade é violentada, é diferente. Ele, eu vejo nos programas policiais que sua comunidade é violenta. Então, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu voltei para casa imaginando como fazer para tornar diferente aquele pensamento e que outras pessoas não tivessem o mesmo olhar que ele. Então, eu comecei a fazer vídeos e slides, postar na internet, fazer fotografias bacanas da minha comunidade. Então, nasceu o Mídia Periférica, um projeto em que jovens que participaram do projeto Promovendo o Direito de Jovens resolveram iniciar para dar um outro olhar para a nossa comunidade, para que as pessoas tivessem um outro olhar sobre a nossa comunidade. Porém, nós não queríamos somente fazer vídeos em que a gente pegasse o morador com a câmera ou o celular e filmasse ele, perguntando sobre os problemas da comunidade. Sempre quisemos mais, eu sempre quis mais, sempre quis bater todos os limites que eram impostos. Então, a gente criou programas interativos, como Conversa de Quilombo, que a gente convidava pessoas para dar as entrevistas, pessoas do movimento social. Sempre a gente falava de um líder negro. E um outro projeto de audiovisual que a gente está finalizando é o I Love Periferia, que é um programa em que a gente vai numa comunidade com um morador, e esse morador apresenta locais bacanas de sua comunidade. Então, isso a gente entende que eleva a autoestima daquela pessoa ao reconhecer o seu local e das pessoas que estão vendo a comunidade, não somente marginalizada, mas um outro olhar, conhecer que na comunidade tem coisas legais. E tudo isso, os 2 primeiros anos do Mídia Periférica, eu fazia tudo que eu fazia, alimentar blog, alimentar rede social, foi na Lan House ou pedindo computador emprestado de amigos. Detalhe, eu não consegui um emprego e eu tive que ir morar sozinho, porque minha família não aceitava que eu tivesse que caminhar por um outro caminho, a não ser todo mês ter aquela rotina de trabalhar, final do mês, receber dinheiro, ajudar nas contas dentro de casa. Então, fiquei um ano passando certos perrengues,
Após isso, eu comecei a estagiar no portal Correio Nagô e conheci outras articulações. Comecei a viajar pelo Brasil para espalhar a ideia do mídia periférica. Então, hoje, eu sou convidado para estar numa mesa do Senado Federal falando sobre comunicação, sobre o extermínio da juventude negra. Sou convidado para debater com outros jovens de outras comunidades, dou oficina em outras comunidades, tanto de Salvador quanto fora de Salvador. Ainda não estou que nem o Paulo Rogério viajando pelo mundo, mas viajo o Brasil inteiro. Aquele sonho que eu tinha lá atrás, hoje eu estou realizando por partes. Então, geralmente, quando a gente se dá de frente com os problemas, a gente acha que está despreparado, não é mesmo? Errado. Fomos nós que perdemos o controle da situação. Perdemos a capacidade de administrar os nossos problemas. Devemos focar no hoje, porque o hoje é real. É a história que a gente pode mudar. A gente não deve acreditar no futuro, porque o futuro será consequência do presente. Se a gente não sonha hoje, a gente vai ser não sonha e corre atrás do sonho hoje, a gente vai ser um coitado amanhã. Se a gente corre hoje, a gente vai ser vitorioso amanhã. Nunca esqueçam disso. Obrigado.